Boa noite, a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, o pastor Wesley não estará conosco, não é pelo motivo do bem, mas como eu estava falando para o Henrique, tudo coopera para o bem, Deus está no controle de todas as coisas, então vamos estar aqui hoje, escutando a voz de Deus, né, que Ele é infinitamente bondoso e maravilhoso. Meus irmãos, abre a Bíblia de vocês, se for possível, em João, capítulo 8, versículo 10. João, capítulo 8, versículo 10. Versão? Tá na Ara. Vamos lá? Diz assim, no versículo, capítulo 8, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor, eu estou diante de Ti agora, diante dessa igreja, ó Pai, porque nós queremos Te ouvir. Queremos saber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, saber, ó Pai, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos continuar fazendo, o que está sendo bom para o Seu Evangelho, e que não nos falte, ó Pai, o entendimento do Senhor Jesus, que o Seu Espírito possa estar habitando em nós. Não nos deixe, ó Pai, que nenhuma palavra torpe da minha mente ou da minha boca saia, mas que apenas palavras do Seu Santo Espírito, ó Pai, possa sair, que eu seja apenas um instrumento usado nas Tuas mãos, para que o Senhor possa falar não só com essas pessoas, mas assim, o Senhor já falou muito comigo nesse tempo, ó Pai. Então que o Senhor esteja nos preparando os nossos corações como uma terra boa, para que nós possamos absorver e entender, ó Pai, que o Senhor tem um desejo que nós estamos diante de Ti todos os dias. E por isso que nós estamos hoje aqui, ó Pai, para Te louvar e Te escutar. E é isso que eu Te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre algo tranquilo, dependendo do ponto de vista, mas de uma coisa muito importante. Uma coisa que Jesus fez com cada um de nós. E hoje a gente tem a oportunidade de fazermos também. E nós vamos adentrar um pouco sobre algumas histórias e alguns textos que vão falar sobre perdão. Perdoar é fácil ou não? Pedir perdão é fácil ou não? Depende muito de pessoas para pessoas quando a gente fala de perdão. Eu, particularmente falando, sou uma pessoa que eu consigo perdoar muito fácil. Para mim, exato momento que alguém pede perdão, para mim, o que aconteceu se passou. Mas eu não tenho tanta facilidade assim para pedir perdão por algumas coisas que às vezes entram em conflito naquilo que eu acho que não tem tanta diferença. Então, foi onde Deus trabalhou também comigo, né? Então a gente percebe que o perdão ele depende de pessoa para pessoa. O perdão também depende daquilo que é o propósito dos nossos corações, dos nossos sentimentos. E aí eu procurando algumas versões de significado sobre perdão e existem muitas, mas uma delas me chamou muita atenção porque traz a real situação do que nós somos, o que nós pensamos e como acontece o perdão na nossa vida. Que diz assim: perdão é uma decisão consciente de deixar de lado os sentimentos negativos. E não significa aprovar ou esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso emocional que esse sentimento negativo pode causar. Então, primeira coisa é, perdão ele é consciente. Quando nós pedimos perdão, nós temos que ter a consciência daquilo que nós estamos pedindo. Senão não vale de nada, senão é apenas palavras jogadas ao vento. E nós só precisamos pedir perdão quando nós geramos ou estamos tendo sentimentos negativos dentro de nós. E é isso que eu queria também falar um pouco hoje, porque
Muitas das vezes que nós se magoamos com alguém, muitas das vezes que nós colocamos diante de alguém em uma situação difícil, começa por coisas bestas. E às vezes um sentimento pequeno que aconteceu, você se fecha, não pede perdão, não recebe o perdão, e aquilo que vai crescendo e acumulando. E às vezes o que era isso daqui se torna isso daqui. Porque com o passar do tempo, tudo que aquela pessoa faz para você, talvez ela nem está fazendo um propósito do seu coração, mas da sua mente está. Às vezes ela está te falando algo para te irritar, algo para te conduzir a uma visão diferente, mas às vezes é só uma palavra que a pessoa soltou. E por causa disso, nós criamos inimizades e às vezes não. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós devemos lembrar que nós somos cristãos. E um cristão, ele não tem um sentimento negativo, porque quem está em Cristo está em amor. Como que eu vou estar em Cristo e vou viver um sentimento negativo? Só que o perdão, ele é algo importante, porque na parte 2 que eu li ali, ele vai assim, mas sim liberta do peso emocional que esse sentimento negativo pode causar. Quem é que alguma vez na vida já pediu perdão? Levanta a mão, por favor. Não é algo bom? Não te liberta? Você não se sente uma paz de espírito porque agora você resolveu, agora você conseguiu resolver aquilo que você tinha. Porque é algo que te persegue quando você tem algo te prendendo com sentimento negativo. Isso te prende. Parece que a sua vida não quer andar. Mas quando você senta, conversa, abre o coração e pede perdão, o que acontece? O seu espírito entra em paz. Então o perdão, ele libera paz nos corações. Talvez até no coração da pessoa que nem sabia que te fez algo mal e agora ela pode também seguir porque está tudo bem. Então nós precisamos entender que o perdão gera paz também de espírito. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando muito sobre perdão. E perdão, ele é complicado quando a gente vai levando para frente. Porque, imagine só, nós estamos aqui em uma comunidade que tenta refletir Cristo e deve refletir Cristo. Só que aqui mesmo dentro aqui, às vezes nós temos alguns conflitos. Aqui dentro a gente temos conflitos. E temos conflitos também com as nossas famílias. Só que a pergunta que eu faço hoje, se essa pessoa que você tem conflito fosse embora, como que vai pedir perdão agora? Como que você vai sentir paz de espírito? Se você queria falar, se você queria conversar, se você queria se abrir, mas você não se abre porque você tem um sentimento ruim e você não quer dar o seu braço a torcer. E se essa pessoa for embora hoje? Embora que eu digo é morrer. Qual que é o sentimento que vai gerar no seu coração? Será que você vai ficar em paz com isso que aconteceu? Será que realmente você vai sentir a tranquilidade? Eu acredito que não. Então, qual que é o tempo do perdão? É agora. O tempo do perdão não é para amanhã. O tempo do perdão não é para daqui uma semana. E o tempo do perdão não é só quando nosso coração está disposto a perdoar. Nós vamos ler algumas histórias que Jesus ele não pensa para dar perdão. Ele fala, daqui uma semana eu te dou a devolutiva do que eu acho sobre o seu caso. Não, daqui uma semana eu vou ver se eu tô com o coração mais calmo sobre o que você falou. Não, o perdão ele é imediato de Cristo. Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe de sentir paz para viver uma vida horrível, que é algo que te consome, os sentimentos ruins. Então, meus irmãos,
peça perdão. Peça perdão porque tem mais um motivo que nós devemos pedir perdão. Se eu faço alguma coisa pro Zebinho e eu fico com rancor, com ódio dele, Zebinho, você é filho de quem? De Deus. Eu tô com ódio de um filho de Deus. Eu não consigo olhar na cara do Zebinho porque eu crio um sentimento ruim. Mas ele não é filho de Deus? Como que eu não consigo olhar na cara de um filho de Deus? Por isso que nós devemos pedir perdão. Porque nós precisamos entender que o perdão, ele não é só você conseguir ouvir a outra pessoa e olhar com empatia, mas é você entender que quem perdoa é Cristo. Nós somos pecadores. Então, se o Zebinho fez alguma coisa para mim, eu devo olhar para ele com olhar de compaixão, porque Cristo olhou para mim com olhar de compaixão. Quando eu perdoo o Zebinho me perdoa, estou dizendo nós somos irmãos em Cristo. Irmãos e família, não existe rancor. Pode haver discussão, pode haver conversa, pode haver lavar roupa, lavar louça, tudo. Mas tem que haver concordância que o amor de Cristo reina em nós. Então, meus irmãos, lembre-se que a pessoa que você tem alguma coisa, ela é filho de Deus. E Deus ama os seus filhos assim como Ele te ama. Você acha que um pai gostaria de ver dois filhos sem se conversar, sem se olhar, sem querer estar no mesmo lugar, sendo que aqui é uma comunidade onde nós queremos pregar Cristo? Eu acredito que não. E aí, a gente tem o lado humano, assim como Pedro, lá em Mateus 18, o 21 e o 22, é Pedro perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus fala assim, não, 7 vezes 70, 490. Só que o que me pegou não foi no sentido de quantas vezes, se é muito ou se é pouco. Mas Deus quis falar comigo que não importa quantas vezes o seu irmão, seu familiar, gera alguma coisa para você. Você deve perdoar. Porque quando a gente olha para a ótica de Cristo, todos os dias nós pecamos e Jesus nos perdoa. Então, por que que eu, na sã consciência, sou melhor que Jesus Cristo? Então, meus irmãos, quando Deus conversa conosco e nos dá a abertura de perdoar e de pedir perdão, não pense 2 vezes. Não pense no que vai acontecer, não pense se vai gerar mais briga, mas pense no que Deus vai gerar. Porque quando Deus está no controle das coisas, não tem como não haver perdão. E nesse texto que eu li, que é em João capítulo 8, capítulo 8, versículo 10 e 11, é a história onde a gente vai decorrer alguns versículos, depois vamos mudar para próximas, mas é a história da mulher adúltera, onde os fariseus, os saduceus e os escribas pegaram uma mulher em adultério, levaram perante Jesus e colocaram, Jesus, essa daqui foi pega em adultério. E na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E aí no mesmo instante, Jesus ficou em silêncio, abaixou e começou, naquela cena que todo mundo conhece, né? Ele abaixou e começou a desenhar no chão, onde a gente é curioso até hoje para saber o que ele estava fazendo no chão, né? E aí os fariseus ainda insistem, né? O senhor não vai dizer nada, né? E aí ele se levanta e fala aquela frase onde ecoa, acho que por todo mundo, e até quem não é cristão conhece. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí disse que naquele mesmo instante, Jesus ainda continua tranquilo, na paz, e começa um a um pensar sobre a sua própria consciência. E aí começa a sair o primeiro, o segundo, o terceiro, até que não tinha mais ninguém. E aí Jesus já sabia que não tinha mais ninguém, mas ele gosta. E ele fala, cadê aqueles que te condenam? E ela fala, não tem mais ninguém. E aí ele diz que nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
É fascinante essa história. Quantos segundos o Senhor demorou para perdoar essa mulher? Só que ele não só perdoou, porque no finalzinho ele diz: vai, não peques mais. Ele não diz: vai e continua com seus pecados. Ele diz: vai, você está limpa. Então, para a gente liberar perdão, a gente precisa deixar as pessoas ir e deixar o passado com o passado. Só que, meus irmãos, a gente também somos casca grossa. E no versículo 3 e 4, dá uma olhadinha aí. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí, esses somos nós, aqueles que condenam. Aqueles que, ao invés de levar para Cristo para ser perdoado, a gente leva para Cristo para ser crucificado. Aquele que deveria trazer a mensagem de Cristo, agora somos aqueles que levam as pessoas para ser crucificadas. E, meus irmãos, a gente não para prestar atenção, mas são em tudo que nós fazemos. Quando estamos aqui na igreja e que acontece alguma coisa, às vezes saímos falando um dos outros sem motivo. O que nós pensamos, o que nós achamos. E esquecemos que nós deveríamos levar uma palavra de amor e perdão. Errou, faz parte. Porque da mesma forma que a pessoa errou, eu também vou errar. Da mesma forma que pessoas erram, nós também vamos errar. Então nós devemos deixar. Deixar é deixar, nunca mais voltar atrás. Com o pensamento de que aconteceu qualquer coisa, reflita. Olha no versículo 6. Isso dizendo ele tentando para ter do que acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Versículo simples, mas que falou tanto comigo. Sabe o que Jesus falou comigo? Sabe por que você acusa as pessoas? Sabe por que você atira a pedra nas pessoas? Porque você não reflete a sabedoria de Cristo. Porque você não tem paciência de pensar. Nós somos automáticos quando acontece alguma coisa. Nós já queremos criticar, nós já queremos falar, porque eu ia fazer desse jeito. Mas você já parou para pensar se aquilo dali da pessoa era o que ela podia entregar naquele dia? É a sabedoria que Cristo nos ensina. Para mim, o melhor feito que Jesus faz não é os milagres. Porque os milagres eu acho que é algo que ele deve fazer com uma facilidade imensa. Mas quando eu olho para Cristo e vejo essa sabedoria que ele tem em todos os lugares, de ter a tranquilidade, de ter a sabedoria na hora de responder, na hora de falar, na hora de ensinar e na hora de corrigir. Porque você não vai ver Cristo tendo que pedir perdão, porque as palavras que ele fala é verdadeira com sabedoria. Não é para matar, não é para injustiçar, não é para liberar ódio, não é para condenar ninguém. É para que as pessoas vivam em amor. Então, meus irmãos, primeira dica: sejam sábios como Cristo é. Antes de sair afiando a faca nos outros, atirando a pedra, como todas essas pessoas que estavam lá com certeza estavam com pedra na mão, pronto para atacar, se desarme. Faça como Jesus. Pensa com sabedoria. Seja paciente na resposta. Às vezes, 1 ou 3 segundos de silêncio é muito melhor do que uma palavra dita, porque quando ela foi já não volta mais. E aí é um coração ferido, é um coração amargurado e é sentimento que vão sendo criado negativamente.
E meus irmãos, no versículo 10, assim como a gente leu, o Senhor pergunta para aquela mulher onde estão os seus acusadores. E aí eu pergunto para vocês, onde estão os seus acusadores? Onde estão as pessoas que te acusam? Ou aonde estão as pessoas que vocês acusam? Só que como que eu vou acusar alguém ou ser acusado se não há um homem sequer nessa face da terra que não tenha pecado? Por isso que Jesus perguntou onde estão os seus acusadores, porque realmente não tinha nenhum. Então, meus irmãos, não tem ninguém que condene vocês. Não há pessoa aqui na terra que condene a sua vida. Júlio, mas eu errei. Todo mundo erra, porque aquele que poderia te condenar, ele falou, nem tampouco eu te condeno. Então por que você tem pensado no que as pessoas estão falando sobre você? Por que você tem parado tanto para saber o que as pessoas acham de você? Se Deus olhou para você e disse que você é filho dele, se Deus olhou para você e disse que ele te ama, o que mais você espera? Você espera um reconhecimento aqui da terra? Eu acho que nós precisamos querer um reconhecimento do céu. Então, meus irmãos, tenha sua mente em paz. Tenha sua mente livre, o seu espírito em paz, porque não existe acusador aqui na terra que possa falar contra você e a sua vida. Mas isso também não é desculpa para você pecar. Porque da mesma forma que nós pecamos, nós também se redimimos com Cristo. Então, lembre-se que nessa terra não existirá jamais um ser que te condene, porque aquele que poderia te condenar, ele fez diferente. Sabe por que ele fez diferente? Porque no versículo 11, que a gente leu, ele olhou para aquela mulher e realmente ela estava errada. A gente sabe que ela estava errada. Ela não estava certa por aquilo que ela estava fazendo. E nem é pelo tamanho ou pela grandeza de pecadinho pecadão, mas a gente sabe que é o erro que ela estava cometendo. E o que é interessante é porque Jesus conhecia ela, assim como ele conhece todos nós. E ele conhecendo, ele sabia que com certeza aquele ali não era o primeiro pecado dela. Só que o que mais me chama a atenção é que quando Cristo prefere perdoar aquela mulher, ele foi desencontro de tantas coisas que aquela época falava, porque os fariseus queriam seguir a lei da forma que eles queriam. Eles queriam condenar os outros. Só que Cristo pegou a lei de Moisés e ele não descumpriu a lei. Já pararam para pensar? Porque quando ele falou que não tem pecado que atire a primeira pedra, ele não ficou argumentando, não, porque tem a lei tal, que... Não! Com uma simples frase, ele cumpriu a lei, mas também absorveu a mulher. Então, isso que é magnífico de Deus. Era um homem que poderia ter tantas coisas diferentes, mas optou por te perdoar. É um Deus que tem tudo. Não precisa de nada. Mas ele preferiu morrer na cruz e te perdoar. Ele preferiu subir numa cruz e morrer por mim. Como diz a música, eu não tinha nada a oferecer. E até hoje continuo não tendo nada. E às vezes nós continuamos tendo que pedir perdão porque nós queremos alguma coisa em troca de outras pessoas. Só que Cristo nunca te pediu nada, mas Ele te deu tudo. Vamos para a próxima história de perdão. Se encontra em Lucas.
capítulo 23, versículo 39. É a história dos dois ladrões da cruz. É onde nós tivemos o nosso perdão, aonde a nossa graça de ver Cristo nos levando aos melhores sentimentos de amor. Nessa história, resumindo, Jesus estava lá na cruz e tinha dois ladrões. E um começou a questionar Jesus, né? Se você é Jesus, né? Então faz alguma coisa pela gente. Faz alguma coisa que você sabe fazer aí. E aí o outro ladrão, ele é muito inteligente, mas eu acho que o coração dele foi muito mais. Porque ele reconheceu. Ele diz: o que você está falando? Essa cruz que nós estamos, essas eram nós. Essa sentença que nós estamos, essa está correta. Mas a sentença dele não era estar nessa cruz. A sentença dele era nenhuma, porque ele não tem pecado. E aí ele diz para Jesus, né? Lembra de mim quando você chegar lá no paraíso. E aí Jesus diz, né? Na verdade, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Perdão imediato. Jesus olhou para a história dele. Conhecia. Mas Jesus preferiu perdoar. Jesus preferiu amar aquele homem. E eu imagino que, por estar morrendo ali na cruz, ele deveria ter feito muitas coisas ruins. Muitas pessoas ali estariam sentindo talvez um ar de gratificação de ver aquele homem morrendo por tantas coisas que ele fez. Só que no último suspiro da vida dele, ele encontrou Jesus. E ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que aquela cruz não fazia sentido nenhum para Cristo, porque ele não tinha pecado, mas ele sentiu no coração dele que realmente fazia total sentido ele estar ali, porque ele era pecador. E nós precisamos fazer isso. Olha aí no versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estar sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que o nosso ato merece, mas este nem o mal fez. Ele reconheceu que a sentença dele estava correta. Só que ele reconheceu que aquele que estava ao lado dele estava morrendo pelos pecados dele também. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos pecadores. Às vezes nós achamos que estamos na igreja e somos livres de tudo, que nós não vamos magoar ninguém, que nós não vamos transitar de uma forma errada. Mas nós somos pecadores. Nós somos acusadores. Nós somos pessoas que estão com a pedra na mão para atacarem alguém. Então que o nosso sentimento do nosso coração seja igualmente desse ladrão, reconhecendo que aquela cruz não era para Cristo, era minha. Era minha, era sua. E hoje, Deus sempre nos dá a oportunidade de reconhecer os nossos pecados. Ele teve a última oportunidade dele de reconhecer e ele reconheceu. O que eu acho legal e interessante é que nessa história, Deus vai mostrar que um arrependimento e reconhecimento dos seus pecados gerou uma recompensa eterna. Porque no final ele vai dizer: na verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, quando ele reconheceu que aquela sentença era dele, quando ele reconheceu que ele era pecador, quando ele reconheceu que Cristo era santo e puro e perfeito, ele entendeu tudo
E ao mesmo tempo Jesus entendeu o seu coração, ele viu que o coração dele estava realmente focado naquilo. E que Jesus fez? Seu coração, a sua fé, hoje estará comigo no paraíso. Imagine só, você escutar da boca de Cristo. Quando você reconhece o seu pecado, e você pede perdão para Cristo. Quando você for pedir novamente perdão a Cristo, quando você finalizar, escute Cristo falando na sua orelha, no seu ouvido: hoje mesmo estará comigo. Porque nós pecamos e achamos que estamos longe de Cristo. E aí Cristo está falando assim: eu estou perto. Eu estou com você. Eu estou no seu coração. Não temas, porque ninguém pode te acusar. Meus irmãos, eu queria abrir um parênteses para falar de uma coisa que o Senhor falou muito comigo. Espero terminar, para vocês não me julgarem, porque vocês vão entender no final. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma sociedade que vive muito usufruindo de psicólogos, de terapia, de psiquiátrica. E isso é normal. Não tem nada de errado com isso. E eu até friso mais uma vez: se você está passando, está fazendo bem para você, continue. Não para. Continue. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Porque você vai no psicólogo, você fala da sua vida, ele escuta, ele não vai te dar a saída, porque se ele fizer isso, ele está errado, porque ele não pode. Ele tem que ser um profissional que faça você entender aonde você está e o que você precisa fazer. Esse é o profissional. E você fica ali talvez por meia hora, uma hora, contando suas coisas, e vai se abrindo e vai melhorando a sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas aonde que eu quero chegar que Deus falou comigo? Quantas vezes, responda para você mesmo, quantas vezes você teve uma sessão de terapia com Cristo? Quantas vezes você entrou no seu quarto e chorou amargamente, contou a sua história, contou tudo que você passou, passa e vai passar, que seu casamento está difícil, que seu filho está difícil, que seu emprego está difícil. Quantas vezes você se abriu para Cristo para tentar entender o que está acontecendo? Quantas vezes você chorou aos pés de Cristo, incessante? Ou quantas vezes por semana você encontrou com Cristo para chorar com Ele? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Não é sobre o profissional, não é sobre o que você está passando, mas é sobre a conexão que você faz às vezes com pessoas, que você também tem um Cristo que você precisa se reconectar. Você tem o seu profissional que vai te ajudar, e pessoas precisam até de medicamento, e isso não é errado. Precisam para ter a sua consciência. Mas quantas vezes você tem focado em ver Cristo? Se uma terapia te ajuda, será que Cristo não vai te ajudar? Se Cristo, que te conhece muito mais do que você conhece, a única diferença que ele tem dessas duas sessões que eu vou falar para você é que ele vai te trazer paz, ele vai te trazer ensinamento e ele vai te dar a saída. Então, meus irmãos, como eu disse, não pare o processo. O processo é dolorido, passe por ele. Mas lembre que tem um Deus também que quer conversar com você sobre esse problema. Tem um Deus que quer ouvir o seu choro e as suas súplicas. Porque assim como o ladrão fez, ele reconheceu, ele teve uma conversa sincera com Cristo. E às vezes nós estamos onde nós estamos, sofrendo com ansiedade, porque não colocamos o nosso coração em Cristo. Então, esse trecho que eu abri, é apenas para dizer
reconecte com Cristo. Chore aos pés dele. 1 hora, meia hora, não sei quanto tempo precisa. Uma coisa boa é de graça. Você não vai gastar nada, mas vai sair muito edificado. Você vai sair com o seu coração tranquilo de que Deus está cuidando de tudo e Ele me perdoou, mesmo eu sendo pecador. Vamos para o nosso último história, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, já no versículo 1, essa daqui a gente vai dar uma lidinha, que é assim: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais um perdão imediato. E o que me chamou a atenção nessa história é que logo quando o paralítico está vindo, Jesus olha para ele e diz assim: homem de bom ânimo, um homem que tem fé. E aí você conhece que Jesus, ele já não conhece, mesmo se a gente nunca ter visto face a face. Porque não conta a história que Jesus conhecia esse homem. Era um paralítico. Diz que ele vindo, Jesus já conhece tudo aquilo que ele tinha dentro dele. Ele tinha fé que Jesus poderia todas as coisas. Talvez nós precisamos disso. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé que Cristo pode tudo. Às vezes parece ser banal, né? Falar, precisamos ter fé. Não, eu tenho fé. Não, eu acredito em Deus. A gente sabemos que não. A gente sabemos que nós sempre tentamos colocar a nossa mão. A gente sabe que toda vez que dá errado, aí a gente volta para Cristo e fala: deu errado, eu preciso de você. Então, meus irmãos, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas é a confiança de que Cristo está sob o controle de todas as coisas. Para mim acreditar que Cristo pode perdoar os meus pecados, eu preciso ter fé. Para mim acreditar que não existe nenhuma pessoa que possa me acusar aqui nessa terra, eu preciso ter fé em Cristo. Para mim saber que Cristo morreu naquela cruz por mim, eu preciso ter fé naquilo. Para mim perdoar alguém, eu preciso ter fé que Cristo habita em nós. Muitas vezes nós somos assim, incrédulos, vivendo dentro da igreja. Somos pessoas que vivem aqui, mas só batemos carteirinha. Nós não entendemos os princípios e a vontade de Cristo. Porque esse daqui é um momento, um culto ao Senhor Jesus, que nós se reunimos como uma família. Mas o que vai dizer se você tem fé, se você tem amor em Cristo, vai ser no seu dia a dia. Vai ser perdoando como Cristo perdoou. E aí no versículo
3 e 4. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, reconhecendo-lhes, pensando disso, por que cogitais o mal no vosso coração? Às vezes Jesus está fazendo uma obra tão boa na vida das pessoas, mas porque a gente conhece o passado delas, a gente duvida. Às vezes, escutando histórias de drástica mudança, ele se converteu, mas ele matava. Ixi, Maria. A gente não está tendo fé na transformação que Cristo tem nas pessoas. A gente não tem confiança naquilo que Deus pode fazer. Talvez porque é difícil perdoar, né? Alguém que fez mal. Imagine perdoar alguém que fez mal para sua família e ela se converte a Cristo. É difícil. Eu sei que é difícil. Não é clichê falar isso. Mas é nessas horas que a gente vai trabalhar aquilo que Deus plantou no nosso coração. Talvez nós precisamos de um tempo. Talvez precisamos. Mas quando nós olhamos os propósitos de Cristo na vida das pessoas, quando nós olhamos as transformações de Cristo, nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre uma vida que se transformou, é sobre uma vida que agora tem acesso à vida eterna. É o perdão. O perdão ele tem poder para curar, o perdão ele tem poder para salvar, o perdão ele tem poder para tudo. Versículo 5 vai dizer assim, a continuação, né? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? A gente é assim, né? A gente é mais pelo visual. Mais fácil ver uma pessoa andando do que crer que ela foi perdoada. Porque aquilo que nós não vemos é a fé, né? A gente tem que acreditar. E para aquelas pessoas era isso. Como que ele vai falar que um paralítico está perdoado dos seus pecados? E aí, lá em Marcos 9,45, vai dizer assim, se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele e ir para o céu do que você ir para o inferno com os dois. Ou seja, é melhor ir para o céu paralítico com algum defeito, mas com os perdoados, do que ter o corpo físico perfeito e não receber o perdão. Muitos lugares estão preocupados com a transformação física, com o milagre, com o osso voltando no lugar, com o pé voltando a andar. Eu sei, irmão, às vezes é difícil a gente falar da situação dos outros, mas você já viu tantas histórias? Eu acompanho muitas histórias interessantes de pessoas que continuaram com o mesmo problema, mas continuaram felizes porque Cristo tinha perdoado os pecados delas. Então, meu irmão, é isso que Jesus está querendo dizer. O que é mais fácil? É mais fácil curar uma perna, é mais fácil curar um olho. Para Deus, é fácil. Agora, perdoar pecado, só Ele pode. Ter a sua vida perdoada, só Jesus pode. E que nós possamos buscar o perdão e não a cura. Porque se a cura vier, amém, glória a Deus por isso. Mas se ela não vier, você está pronto para acreditar e ter fé que Cristo te perdoou? Paulo
vai dizer que ele tinha um espinho na carne. Mas ele não foi curado. Mas ele deixou de trabalhar pela obra? Ele deixou de levar Cristo? Ele não deixou. Porque Cristo, esse sim é encarregado de perdoar os pecados e é o único que pode. E o que eu mais olhei nesse texto e falei assim, realmente, é só o Senhor Jesus. Porque no 6 ele vai dizer, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Se você está procurando perdão em algum lugar ou em alguém, eu tenho uma notícia um pouco triste para você, que você não vai encontrar, porque essa pessoa não tem autoridade. Estou apresentando para você Jesus, aquele que tem a capacidade e a autoridade para te perdoar. Estou falando para você de uma pessoa que tem total compromisso e fidelidade quando ele diz para você vai e não peques mais. Porque ele é um Deus que esquece do passado. Acho que é em Miqueias, se não me engano, que vai dizer que tudo que ficou para trás ficou e agora é daqui para frente. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei assim, vixe, só Deus pode perdoar. Na hora foi espontâneo, mas foi verdadeiro. Porque depois eu comecei a refletir, quem sou eu para perdoar essa pessoa? Se eu também erro igual ela. Então você percebe que o perdão, quando nós entendemos o fundamento do perdão, não é mais sobre nós perdoarmos alguém. Porque nem essa capacidade nós temos. Porque a autoridade do perdão, de perdoar pecados, é apenas de Cristo. Então, meus irmãos, a partir de hoje, assim como eu, tá? Estou me incluindo. Vamos tentar ser como Cristo. Perdoar sem olhar para o tempo. Perdoar sem olhar para o passado. Perdoar sem olhar para as pessoas, a vida que elas fazem. Porque nós sabemos que quando nós apontamos um dedo, nós também sofremos apontações. Porque aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher só foram embora por causa de uma coisa. Uma única coisa. Eles eram pecadores. Porque Jesus só disse uma frase linda e maravilhosa. E aí aquelas pessoas começou a refletir que se eu tacar aquela pedra, as pessoas vão fazer a mesma coisa comigo. Se eu direcionar essa pedra à cabeça dessa mulher, eu posso sofrer a mesma consequência. Então, a partir de hoje, antes de lançar uma pedra, lembre-se que você também pode sofrer uma pedrada. Mas para ninguém sofrer pedrada, lembre-se que Cristo é que nos perdoa. Tenha paciência ao resolver os conflitos. Tenha amor para resolver. Tenha compaixão. Tenha empatia pelas pessoas. Que seja um amor recíproco e não falsidade. Que nós possamos viver uma igreja que exerce o perdão. Porque como que nós vamos sair daqui para fora querendo que todos esses bancos sejam cheios, bonito, todo mundo louvando, mas se a gente não sabe perdoar uns aos outros? Como que eu vou ensinar uma pessoa recém-convertida que ela precisa perdoar se eu não consigo conversar com alguém do mesmo ministério que eu? Se eu não consigo olhar para a cara de alguém que fez mal para mim, quando Cristo, que sofreu tantas coisas e sofre até hoje, mesmo assim ele te olha com olhar de compaixão, com olhar de perdão. Por quê? Então que nós possamos
deixar que a autoridade de Cristo funcione na nossa vida. Último texto, meus irmãos. 1 João. Capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, para que nós possamos ser perdoados, nós precisamos fazer como aquele ladrão na cruz, nós precisamos confessar. Nós precisamos ter fé que Cristo nos conhece. Nós precisamos, irmãos, de muitas coisas que Cristo tem nos dado. Mas eu acho que você vai viver muito bem, e muito bem mesmo, se você exercer o perdão de Cristo. Eu tenho certeza que, independente de quem você perder, quando você exerce o perdão, você tem a sua mente tranquila porque você amou, você cuidou, você esteve lá. Então que nós possamos confessar ao Senhor Jesus todos os nossos pecados. Que nós possamos confessar ao Senhor que nós não somos merecedores. Que nós possamos confessar ao Senhor Jesus que não tem mais para onde ir, Senhor, só Tu és o caminho de vida eterna. E para a gente finalizar, assim como Ele falou assim para a mulher, vai e não peques mais, Ele diz aqui no finalzinho, né? E nos purificar de toda injustiça. Ele é tão sábio que Ele não só nos perdoa, mas Ele também nos purifica. Ele nos limpa e nos tira tudo aquilo de injustiça. Até as coisas que vão ser injustas conosco, Ele tira. Olha o poder que tem quando nós confessamos os nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Ele me ama, Ele me dá paz, Ele me dá sabedoria. E Ele diz para você, assim como Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Para a gente concluir, queria deixar uma pergunta para você refletir. Acho que para a vida, assim como eu vou refletir nela. Se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar alguém? Se aquele que tinha todas as coisas na sua mão para dizer, Júlio, você está errado, Júlio, você pecou, Júlio, o seu lugar é de morte eterna. Ele não fez isso? Quem sou eu, Júlio, de não perdoar? Então eu quero sair daqui hoje, assim como vocês, com esse desejo de pedir perdão. Com esse desejo de querer viver em paz. E saber que os sentimentos ruins não vai te levar a lugar nenhum. Porque os sentimentos ruins, eles te levam apenas para a morte eterna. Então que hoje nós possamos olhar para Cristo e falar, Cristo, só tu tem autoridade para me perdoar. Nós buscamos em tantos lugares perdão, mas nós não encontramos o perdão verdadeiro, mas só Cristo é o único que tem a capacidade de perdoar de verdade.
te perdoar de uma maneira perfeita. Porque nós somos seres humanos, né? Nós sabemos que às vezes a pessoa fala, eu te perdoo, mas ela já não quer mais olhar na sua cara. Ela te perdoa, mas é só quando me interessa. O perdão, ele é para esquecer tudo. Se você falar para alguém, eu te perdoo, você está declarando para aquela pessoa, eu esqueci tudo o que aconteceu. E hoje nós podemos caminhar livres, em paz, no nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.